Livro de Josué, capítulo 3. O livro de Josué, queridos, é um livro cheio de bênçãos, cheio de vitórias, cheio de ensinamentos, que tem servido desde a antiguidade para abençoar o povo de Deus com as experiências que o próprio Deus realizou no meio do seu povo. Josué é um desses heróis da fé. Josué é alguém que nos inspira pelas suas ações. No capítulo 3, e eu quero que os irmãos, aqueles que puderem, abram sua Bíblia. E a partir nós vamos ler em separado alguns momentos desta história. Nós não vamos ler toda a história, porque é uma história bastante rica e também extensa. Mas alguns pontos vão ser edificantes para nós. Já tem sido edificante para muitos, tem me edificado a minha própria vida, e eu tenho certeza que vai edificar a vida dos irmãos. Aqui eu descubro com Josué, e esse vai ser o tema nosso hoje, o segredo da vitória, ou melhor dizendo, o segredo das vitórias do cristão, do homem de Deus. O segredo, e aí eu não quero colocar no singular, e sim no plural, das vitórias, né? Porque são muitas as vitórias. Nós vamos aprender aqui, a partir da história desse homem, quantas vitórias alcançou o homem de Deus, o servo de Deus, e podemos aplicar para o cristão, para nós cristãos, homens de Deus dos tempos presentes. Capítulo 3, eu quero que você inicialmente registre aí, abra aí com o coração muito disponível, o versículo 5, aonde ele vai dizer, Josué disse ao povo, o que ele diz? Santificai-vos hoje, ou santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Josué agora está chamando o povo para experimentar vitórias. Vitórias que viriam da parte do Senhor Deus. Viriam ao povo. Capítulo 3, versículo 5, eu li. Versículo 5, então. Disse Josué ao povo. Vamos todos juntos? Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã, né? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, que segurança, que certeza tinha este homem. Até porque o próprio Deus já havia falado a Josué. Se lermos um pouquinho os capítulos anteriores, vamos ver que lá no capítulo 1, versículo 5 e versículo 6, Deus chama Josué e diz, olha, assim como eu fui com Moisés, assim como eu agi na vida de Moisés, eu também vou agir na sua vida. E a partir de então, nada poderá te resistir. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha promessa de Deus, de que ele, nas suas lutas, nas suas batalhas, na sua caminhada, na sua trajetória, na liderança de um povo, ele teria ao seu lado o grande Deus, o Senhor dos Exércitos, dando a ele a segurança da vitória. Que bênção, que segurança! Por isso ele agora pode chamar todo o povo, reunir todo o povo, diante das muitas circunstâncias que eles já estavam passando e passariam. Agora ele diz ao povo, fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque amanhã o Senhor Deus fará maravilhas no meio de vós. Mas eu quero que você atente bastante para esse texto, que ele usa uma palavra aqui muito interessante, que aí está o segredo da vitória, santificai-vos. Esse povo precisava
se purificar, esse povo precisava se santificar, se separar, esse povo precisava entender qual era o princípio da vitória. A vitória estava garantida e Josué chama o povo, mas tem uma coisa, vocês precisam agora, hoje, se santificar. As vitórias estão garantidas, Deus estará contigo, Deus vai agir em nossa frente, mas precisamos ter tempo com Deus, tempo de separado para com Deus, tempos de intimidade com Deus, de oração, de entrega, de vida santificada, de vida separada para o Senhor. E isso consiste em culto, em adoração, em leitura da palavra, em meditação, em vida no altar do Senhor. Josué estava ali prestes a ter grandes batalhas. Ele estaria guerreando com pelo menos 5 grandes exércitos poderosos. E aí nós podemos já tirar a partir de então um ensinamento de que na vida do cristão, na vida do homem de Deus, existem sim momentos de batalhas, momentos de luta. Muitas vezes precisamos entrar em confrontos, e grandes confrontos com inimigos. No Novo Testamento nós vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo uma citação, dizendo exatamente o seguinte: olha, a nossa luta, a nossa batalha, ele está falando em termos de guerra, de luta, não é agora contra a carne, nem contra o sangue, mas ela é contra principados espirituais que atuam neste mundo tenebroso. Eles atuam. Portanto, nós cristãos dos tempos presentes também enfrentamos batalhas e muitas vezes contra inimigos, e inimigos que atuam poderosamente, usando todas as suas forças, as suas artimanhas. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: o Deus de Josué é o nosso Deus. O Deus no qual garante a ele essas vitórias, também nos garante essas vitórias. O Deus que colocou no coração de Josué essa mensagem maravilhosa de que o povo precisava se santificar, também traz a nós, através do seu Espírito, a mesma mensagem que nos fortalece, dizendo: santifica. Jesus, certa vez ele diz para o povo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus também corrobora com este mesmo pensamento de que nós temos que nos santificar, e a palavra de Deus é o princípio pelo qual nós temos uma vida santificada, uma vida justa diante de Deus. É através dela que nós nos corrigimos, é através da palavra que nós nos separamos das artimanhas de Satanás nesse mundo, das suas astúcias. É através dessa palavra que ilumina o nosso caminhar, é que nós podemos aprender. E aí teremos vitória, certamente. 5 exércitos amorreus, e eles se uniram, fizeram uma aliança para juntar e ter uma força duplicada, triplicada, e para poder vencer aquele povo hebreu, aquele povo de Deus. Entretanto, Deus garantiu a vitória, mas o segredo da vitória começa na vida desse Josué, que torna-se obediente a Deus. Ele se torna obediente, tanto que quando Deus disse: vá, ele ia. Quando Deus disse: leve ao povo uma mensagem, Josué vinha e trazia a mensagem: santifica-os hoje. Queridos, a primeira aplicação que nós podemos colocar aqui, e cabe no nosso tempo, é isso: nós cristãos também temos lutas. Nós cristãos também nós trabalhamos. Nós cristãos também nós temos famílias, e junto com as famílias temos os problemas familiares. Nós cristãos também
temos dificuldade em várias áreas. Nós estamos vivendo num mundo cheio de lutas e cheio de batalhas nas quais nós precisamos de ter uma vida que busque ao Senhor, que se santifique no Senhor. E nós aprendemos aqui, a partir deste, que a nossa vitória estará quando nós tivermos uma vida que se santifique diante de Deus. Aqui está o segredo. Tudo mais que nós vamos aprender, nós podemos colocar esta palavrinha antes: santifica-se. Josué prevalecia. Se nós lermos o texto um pouco mais longo, nós vamos ver que ele prevalecia mesmo contra essa grande batalha. Por que ele prevalecia? Porque ele tinha Deus garantindo a vitória a ele. Você também, eu tenho essa garantia. O Senhor diz que vai estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. E esta é a vitória que nós temos. Esta é a nossa vitória, porque o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, estará conosco. E assim como ele esteve, assim como Josué prevalecia, você também prevalece. Mas mesmo na luta, mesmo ele prevalecendo, alguns fatos aqui acontecem. Eu não vou passar ponto por ponto, mas se você permanecer com o seu texto aberto, você vai encontrar várias e várias coisas. Algumas delas eu vou citar. Ele precisava, em um dado momento da batalha, Josué prevalecia. Josué era o povo de Deus, guiado por Josué, né? Mas na verdade Deus lutando junto com eles, e ele prevalecia. Mas aí o dia vai caindo e começa a querer escurecer. Josué percebia que já ia escurecer e ele precisava da vitória. E ele precisava de que continuasse claro para continuar vencendo e prevalecendo. E esse é um momento interessante da palavra, que Josué vai e ora a Deus e pede que a luz permaneça, ou seja, o dia permaneça, o sol parar. E esse é um texto muito interessante, tá? Nesses capítulos aqui que nós vamos ver, né? E ele ora para que a claridade continue, o dia continue. E Deus, por essa intimidade, por essa vida de santificação do povo e do próprio Josué, por essa obediência, Deus faz com que o sol pare, com que o dia... E aí a ciência fica, opa, isso aí não é possível o tempo parar. Queridos, a palavra de Deus é a verdade. Nós não vamos aqui querer colocar em um laboratório para provar que isso não. Eu creio na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que o tempo parou, ainda que seja o dia se tornou claro por mais tempo, ou que de fato o sol parou, né? Como ali registra, e para que o povo de Deus pudesse ser vencedor, eu creio na palavra do Senhor. Mas o que eu quero tirar aqui não é nem essa questão. Eu quero tirar aqui uma lição que eu aprendo com esse texto. É que para a vitória, olha aqui que eu aprendo com esse texto. Para que a vitória pudesse continuar na vida dele, na vida daquele povo, na vida de Josué, ele precisava da luz. E aí eu aplico na minha vida, de que para que eu também continue a vencer na minha caminhada, eu preciso da luz. E da luz que vem do alto, da luz que vem de Deus. A palavra de Deus ilumina o nosso caminhar. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz para o meu caminho. Quando eu pego esta referência do salmista e a vitória de Josué lá no livro de Josué e aplico para o meu dia de hoje, eu vejo que eu preciso estar debruçado na palavra de Deus, porque ela é a luz para o meu caminho.
Ela faz com que o meu tempo pare, se for preciso, para que eu seja vencedor e você seja vencedor. Eu trago essa aplicação para que a claridade de Deus, a luz de Deus, a iluminação do Senhor esteja continuamente na nossa vida, na hora das nossas batalhas. E assim, somos vencedores. A vitória é confirmada. Nós também precisamos, queridos, da luz de Deus. Repita comigo: lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta é a palavra de Deus. Ele orou pedindo para que o sol parasse. Isso acontece dentro de um relacionamento de uma grande aproximação, de uma grande amizade entre o homem de Deus e o próprio Deus. Alguém que Deus vai a ele e diz: olha, assim como eu fui com Moisés, ou seja, grandes feitos sobrenaturais, porque o que acontece na vida de Moisés são esses grandes fenômenos sobrenaturais vindo da parte de Deus. E Deus agora fala, diz que assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. E acontece exatamente algo anormal, algo esplendoroso na vida dele. Claro que nós vamos ver muitos outros fatos aqui, nessa caminhada do homem de Deus, conduzido pelo próprio Deus e pela luz de Deus. Mas o segredo da vitória, eu quero dizer para você, está na santificação. Ele tinha uma vida aqui santificada diante de Deus. Nós devemos orar para que esta palavra, esta luz para o nosso caminho, ela permaneça dentro do nosso coração. O salmista também vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na verdade, o que escurece a nossa caminhada, o que nos impede da luz de Deus é quando pecamos. O pecado, diz a palavra de Deus, faz separação entre mim e ti, Deus dizendo ao povo. Apenas o pecado. Quando nós entramos nessa ambiência da santificação, de uma vida devota a Deus, de uma vida que ora e confia, de uma vida que entrega e entrega de fato, não entrega em parte, mas entrega de um todo. Entrega a vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso faz parte de uma caminhada de um cristão que coloca de fato a sua vida nas mãos do Senhor e santifica. Guardada, tendo guardado os nossos corações pela sua palavra. É o que fala ele. João 17. É aquela oração de Jesus, quando Jesus olha e diz: olha, santifica-os. O desejo do Senhor é que nós sejamos vitoriosos em todas as circunstâncias. Seja na nossa vida familiar, profissional, seja na nossa carreira, seja ainda que exércitos se levantem contra nós, exércitos espirituais ou mesmo físicos, assim como acontece com este homem de Deus e muitos outros, ainda ali o Senhor estará com ele. Paulo, escrevendo uma carta aos irmãos lá na cidade de Colossenses, né? Ele diz a esse povo, a esses irmãos: olha, vocês querem o segredo da vitória? Sabe qual é o segredo da vitória? Colossenses 3,16. Habite ricamente dentro de vós a palavra do Senhor, ensinando-vos, né, aconselhando-vos uns aos outros em amor. Paulo estava aqui chamando o povo para trazer essa mesma luz para dentro do seu coração, para santificar o seu coração, e habite ricamente essa palavra. Queridos, o cristão vitorioso, homem ou mulher,
é aquele, aquela que tem na palavra de Deus, tem nessa palavra a bússola na qual a sua vida é norteada. A sua vida é dirigida pela essa palavra. E essa palavra ela habita não em pequenas porções ou em migalhas, mas ela habita rica e profundamente dentro do coração. Paulo fala àqueles irmãos, e esta é uma palavra muito forte para nós. É nela que nós somos vitoriosos. Novamente o salmista vai dizer que aquele que medita na sua palavra de dia e de noite, ele é feliz, bem-aventurado. Nós, queridos, temos de fato nessa vida diversas batalhas a enfrentar. Seja elas as batalhas naturais que ocorrem, como a exemplo do momento da crise na área da saúde que estamos vivendo, é uma batalha. Como vamos vencer as batalhas? Santifica-os. Santificai-vos hoje. O povo de Deus deveria estar aprendendo com essas circunstâncias, ou com as guerras, com as batalhas que vamos vivendo, seja exércitos que se levantem, ou outras coisas qualquer, de que Deus está conosco, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Josué. Esse Deus está conosco. E Ele nos garante a vitória. Se nós prosseguirmos na nossa leitura, na nossa caminhada, no capítulo 10 nós vamos ver, capítulo 10 mesmo, capítulo 10, versículo 11, nós vamos ver até que cai do céu uma chuva de pedras. Querido, quem já viu isso? Ou ouviu falar de algo semelhante? Mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Se necessário for, Ele faz com que a nossa vitória aconteça através do sobrenatural. Sobre as coisas que ninguém viu, sobre as coisas que ninguém imaginou, sobre as coisas que talvez a própria ciência vai considerar impossível, como chover pedras. Como isso pode acontecer? Capítulo 10, Josué 10, versículo 11. E este era o motivo da vitória dele estarem continuando prevalecendo. Esse era o motivo, porque era o Deus agindo na sua vida, assim como Ele quer agir em nossas vidas. Nos resta aprender a lição da obediência, da santificação. E eu pego aqui agora e recorto para o termo hoje. O termo hoje indica já. Quando? Quando que nós devemos fazer isso? É já. Se queremos vitórias amanhã, hoje ainda, precisamos nos dedicar ao Senhor. Precisamos orar com fé. Precisamos ter uma vida de inteiro nas mãos do nosso Senhor. Esse Deus que fez deter o sol, e se você ler, capítulo 10, versículo 12, não somente o sol, como a lua, Capítulo 13, nós vamos ver que um dia inteiro isso acontece. Esse tempo é parado ali. Isso dura o tempo que Deus quiser. Ou seja, Deus vai agir na nossa vida o tempo que Ele desejar. Amém, queridos? São esses os segredos que eu consigo aprender através da vida de homens como Josué, como Moisés, homens como o próprio apóstolo Paulo, que diz: olha, eu combati o bom combate, eu guardei, a carreira, guardei a fé, encerrei a carreira e guardei a fé. Todos nós temos uma caminhada. Todos nós temos uma carreira. Todos nós temos um combate de uma forma ou de outra. Para alguns, a luta parece imensa.
Talvez para alguns israelitas naquela época, olhasse aqueles exércitos e estamos perdidos. Os inimigos se uniram contra nós. Em algumas orações de Davi, a gente vê isso acontecer no coração dele. Olha, os meus inimigos se uniram contra nós, contra mim. Mas o Senhor, ele continua, mas o Senhor me deu a vitória. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha força. Queridos, o nosso Deus é o Deus que nos dará a vitória hoje, amanhã e sempre. Amém? É o Deus que age no sobrenatural. Resta-nos apenas entender que há uma vontade soberana do Senhor. A vontade que guiou o povo de Deus e fez com que esse Deus formasse um pacto com Israel e formasse agora, através de Jesus, um pacto com a igreja, chamado Pacto da Nova Aliança. Jesus diz, essa é a aliança do meu sangue. É a nova aliança, que também consiste em Deus no meio de nós, através de Jesus Cristo, através do seu Espírito. E este Deus, pelo sangue de Jesus, é quem nos garante a vitória. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar ao Senhor. E orar ao Senhor para que esta verdade da sua palavra, ela se entre em nosso coração de uma maneira que nós possamos ser todos, assim como diz a própria palavra, não somente vencedores, amém, queridos? Mas mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós sim somos mais que vencedores. Por isso eu disse no começo dessa mensagem hoje, que não é o segredo da vitória, mas é o segredo das vitórias. Porque o mais que vencedor, ele tem mais do que vitória, ele tem vitórias, mas vitórias em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo. Oremos agora em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por este momento, pela tua palavra. Aplica, Senhor, em nosso coração, não permitindo, ó Deus, que a nossa fé seja vacilante como as ondas, vindo em um momento e em outro voltando, mas que nós possamos estar perseverantes, confiantes no Senhor, do que o Senhor dos exércitos, o Senhor que agiu na vida dos homens de Deus no Antigo Testamento, o Senhor que agiu também na vida dos servos de Deus, no tempo de Cristo Jesus, a partir do momento em que o Senhor os convidou, os convocou e os enviou ao mundo para levar esta mensagem salvadora de esperança, de graça, de paz e de consolo, mas também uma mensagem de vitórias nesta vida. Vitória sobre o maligno, vitória sobre o mal, vitória sobre as hostes celestes, as hostes do mal, as hostes que estão habitando no ar. Senhor, dá-nos esta certeza cada dia, e o Senhor, ó Deus, nos conduz à tua palavra, essa luz tão maravilhosa. Se for preciso, Senhor, faz parar o tempo para que o teu povo entenda a tua vontade. Faz o sobrenatural, ó Deus, o sobrenatural dentro dos nossos corações, quebrando a incredulidade que há muitas vezes, que tem afastado as pessoas de experimentar a tua graça, o teu poder, ó Deus, sobre nós. Deus, te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.